Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 10, capítulo 18, 24 de março de 1911. Reze pelas necessidades da Igreja. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, e eu lhe rogava por certas necessidades da Igreja e por um certo B, que editou livros de inferno e me disse: minha filha, não fez outra coisa senão lançar-se maioritariamente na lama. Uma mente de sadio juízo logo verá como é nécio e como eu o tenho cegado, pois não tem posto fora nenhuma verdadeira força de razão no que ele afirma. Não quero que os sacerdotes se apressem a lê-lo, tornando-se demasiado vis se o fizerem, e passarão os limites de sua dignidade como se quisessem prestar atenção ao absurdo de uma criança, e por isso lhe darão espaço para que faça outros absurdos. Mas se não lhe prestarem atenção, pelo menos lhe darão a dor de que ninguém leve a sério o que ele faz, e de que ninguém o aprecie. Responderão com obras dignas de seu ministério. Esta é a mais bela resposta. Àquele que acontecerá, que cairá na armadilha que preparara para os demais. Capítulo 19, 26 de março de 1911. O único consolo que consola Jesus é o amor. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, via a celestial mãe com o menino nos braços. O divino menino me chamou com a sua pequena mãozinha e eu voei para me pôr de joelhos diante da mãe rainha, e Jesus me disse: minha filha, hoje quero que fale com a nossa mãe. E eu disse: celestial mãe, dize-me alguma coisa em mim que desagrada a Jesus? E ela: caríssima filha minha, fica tranquila, por agora não vejo nada que desagrade ao meu filho. Se jamais chegar a incorrer em alguma coisa que possa desgostá-lo, rapidamente te avisarei. Confia em tua mãe e não temas. Como a celestial rainha me assegurava o interior, me sentia infundir nova vida, e adicionei: Dulcíssima mãe minha, em que tristes tempos estamos. Diga-me, é verdade que Jesus quer as casas de reunião dos sacerdotes? E ela: certamente as quer, porque as ondas estão por elevar-se demasiado alto, e estas reuniões serão as âncoras, as lâmpadas, o comando com a qual a igreja se salvará do naufrágio na tempestade. Porque enquanto parecerá que a tempestade tenha submergido tudo, depois da tempestade se verá que permaneceram as âncoras, as lâmpadas, o comando, ou seja, as coisas mais estáveis para continuar a vida da igreja. Mas ó, como são vis, covardes e duros os corações. Quase nenhum se move enquanto são tempos de obras. Os inimigos não descansam, e eles estão negligentemente
mas pior será para eles. Depois ele acrescentou: Minha filha, procura suprir tudo com amor. Uma só coisa te importa: amar. Um só pensamento, uma só palavra, uma só vida, amor. Se queres contentar e agradar a Jesus, ama-o e dá-lhe sempre ocasião de falar de amor. Este é o seu único consolo que o reconforta, o amor. Lhe diga que te fale de amor e ele se porá em festa. E eu, meu querido Jesus, ouves o que diz a nossa mãe? Que te peça amor e que fales de amor. E Jesus, festejando, disse: Tais e tantas coisas da virtude, da altura, da nobreza do amor, que não me é dado saber dizê-lo, com, com a minha língua humana. Por isso, melhor ponho ponto final. Capítulo 20. 16 de maio de 1911. Jesus não quer confundir os inimigos da igreja e chora pelas chagas dolorosas que há no corpo dela. Estava rogando ao bendito Jesus que confundisse os inimigos da igreja. E meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas não quero. Se isso fizesse, quem purgaria a minha igreja? Os membros da igreja, e especialmente quem está em postos em altura de dignidades, têm os olhos cegos e se equivocam grandemente, tanto que chegam a proteger os fingidos virtuosos e a oprimir e condenar os verdadeiros bons. Isto me desagrada de tal maneira ver aqueles poucos verdadeiros filhos meus sob o peso da justiça, aqueles filhos dos quais deve ressurgir a igreja e aos quais eu estou dando muita graça para dispô-los a isto. Eu os vejo de costas para o muro e atados para impedir os passos. E isto me dói tanto que me sinto todo furor por eles. Escuta, minha filha, eu sou toda doçura, benigno, clemente e misericordioso, tanto que por minha doçura arrebato os corações, mas também sou forte de rasgar e incinerar aqueles que só, que só oprimem os bons, mas chegam a impedir o bem que eu querem fazer. Ah, tu choras pelos leigos e eu choro as chagas dolorosas que há no corpo da igreja, as que me magoam tanto de ultrapassar as chagas dos leigos, porque são pela parte que não me esperava e que me fazem dispor os leigos a clamar contra eles. Capítulo 21. 19 de maio de 1911. A confiança arrebata Jesus. Ele quer que a alma se esqueça de si mesma e se ocupe só dele. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo aflito, e eu estava junto a ele para compadecê-lo, amá-lo, abraçá-lo e consolá-lo com toda a plenitude da minha confiança. E meu doce Jesus me disse: Minha filha, tu és o meu contentamento. Assim me agrada que a alma se esqueça de si mesma, de suas misérias, que se ocupe só de mim, de minhas aflições, de minhas amarguras, de meu amor, e que com toda a confiança se esteja junto a mim. Esta, esta confiança me arrebata o coração e me inunda de alegria, porque porque como a alma se esquece de si por mim, assim eu esqueço tudo por ela e a faço uma só coisa para mim. E chego não só a dar-lhe, mas a fazer-lhe tomar o que quer. Ao contrário, a alma que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, e se quer estar ao redor de mim com todo respeito, com temor e sem a confiança que me arrebata o coração, e como se quisesse estar com temerosa compostura, comigo e toda reservada, a este tal nada lhe dou, e nada pode tomar, porque falta a chave da confiança, da liberdade, da simplicidade, coisas todas necessárias para mim para dar.
e para ela para tomar. Portanto, com as misérias vem e com as misérias fica. Capítulo 22. 24 de maio de 1911. O que Deus é por natureza, a alma é por graça. Estava pensando na incompreensível grandeza e sabedoria divina, que ao nos dar seus bens, ele não diminui em nada, mas parece que ele, ao dar, adquire a glória que lhe dá a criatura por ter recebido os bens do Senhor. E o bendito Jesus, ao vir-me, disse: Minha filha, também tu possuis este dote, não no corpo, mas na alma, comunicada a ti pela minha bondade, com efeito, procurando infundir nas almas o bem, a virtude, o amor, a paciência, a doçura. Tu não diminuis no mais mínimo. Antes, com infundi-los nos outros, se você vê que eles aproveitam, você desfruta por isso uma complacência maior. Então, o que és por graça na alma, eu o sou por natureza, e não só dos bens de virtude, mas de todos os bens possíveis, naturais e espirituais, e de qualquer gênero. Incrível o que Deus é por natureza. Se a pessoa vive na divina vontade, ela adquire o que Deus é por natureza, por graça. A alma vive por. É muito incrível, Deus é muito maravilhoso. Capítulo 23. 7 de junho de 1911. Dor de Jesus pelos sacerdotes. Amor que se esconde aí. Passando dias amargos de privação do meu adorável Jesus, rogava-lhe que se agradecesse em vir, que se agradasse em vir. E apenas como um relâmpago veio e me disse: Amor que se esconde aí. E rogando-lhe pela igreja, e que tivesse piedade de tantas almas que vão pelo caminho da perdição, porque querem fazer guerra à igreja e aos seus ministros. Jesus acrescentou: Minha filha, não te aflijas. É necessário que os inimigos purifiquem a minha igreja, e depois que a tenham purgado, a paciência, as virtudes dos bons serão luz aos inimigos, e se salvarão aqueles e estes. E eu disse: Mas ao menos não permitas que as faltas de teus ministros as conheçam, os leigos. De outra maneira, afligirão mais a tua igreja. E Jesus: Minha filha, não me peça isto, porque me indigno. Quero que a matéria saia fora. Não posso mais, não posso mais. Os sacrilégios são enormes. Concobri-los daria campo para que cometessem males maiores. Você terá paciência para suportar minha ausência e fará de heroína. Quero confiar em ti que és minha filha, enquanto eu me ocuparei em preparar os flagelos para leigos e sacerdotes. Capítulo 24. 21 de junho de 1911. Não há santidade se a alma não morre em Jesus. Estava a pensar na Mãe Celestial, quando tinha o meu sempre amável Jesus morto nos seus braços, no que fazia e como se ocupava de Jesus. E uma luz acompanhava, de uma voz dentro de mim dizia: Minha filha, o amor operava potentemente na minha mãe. O amor consumia-a toda em mim, nas minhas chagas, no meu sangue, na minha própria morte, e fazia-a morrer no meu amor. E o meu amor consumido, o amor e toda a minha mãe, fazia-a ressurgir de amor novo, ou seja, toda do meu amor. Assim que seu amor a fazia morrer, meu amor a fazia ressurgir a uma vida nova, toda em mim, de uma maior santidade e toda divina. Assim não há santidade se a alma não morre em mim. Não há verdadeira vida se não se consome toda em meu amor. Capítulo 25. 23 de junho de 1911. O amor não está sujeito à morte. Não há poder nem direitos acima do amor.
Encontrando-me em meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, o amor não está sujeito à morte. Não há poder, não há direitos acima do amor. O amor é eterno, e para quem ama, é eterno comigo. O amor não teme nada, não duvida de nada, e os mesmos males os converte em amor. O amor sou eu mesmo, e amo tanto a quem em tudo me ama, e que tudo faz por amor, que, ai, por quem o toca, os farei ficar queimados pelo fogo de minha tremenda justiça. Capítulo 26. 2 de julho de 1911. Onde há amor, há vida. Sem amor, tudo está morto. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, onde há amor, há vida. E não vida humana, senão vida divina. Assim que todas as obras, mesmo boas e não feitas por amor, são como um fogo pintado que não dá calor, ou como água pintada que não tira a sede e não purifica. Oh, quantas obras pintadas, ou bem mortas, vão sendo feitas pelas pessoas, ainda por aquelas consagradas a mim, porque só o amor é o que contém a vida. Nenhuma outra coisa contém tanta potência de dar vida a tudo. E mais, sem o amor, tudo está morto. Capítulo 27. 6 de setembro de 1911. Quem presta atenção a si mesmo cresce emagrecido. Continua quase sempre a mesma, ou seja, com privações amarguíssimas e com o silêncio de Jesus. Na melhor das hipóteses, faz-se ver e diz-me coisas repetidas, por isso não as escrevo. Recordo que quando eu emito algum lamento, por meu estado, me dizem em meu interior: Minha filha, paciência, te comporte como uma valente, como uma heroína, ânimo, por agora deixe-me castigar, e depois virei como antes. Recordo também que, estando pensativa, fortalecida, de meu estado, me disse: Minha filha, quem quer prestar atenção às dificuldades, às dúvidas, a si mesmo, é como aquelas pessoas exigentes que têm nojo de tudo, e em lugar de pensar em alimentar-se, pensam nas asquerosidades, embora não as houvesse, e portanto crescem emagrecidas, cadavéricas, e assim morrem. Assim é das almas que tudo ficam pensativas, crescem emagrecidas e assim morrem. Ela disse-me outra coisa, mas não me lembro bem. Ou melhor, ele disse-me outra coisa, mas não me lembro bem. Então, esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços, que chorava forte, forte, porque ouvia dizer que queriam expulsar da Itália. Tomamos o caminho para a França e não o queriam receber. O meu sempre amável Jesus, chorando, dizia: Todos me jogam, nenhum me quer, e eu, obrigado por eles mesmos, os flagelarei. Enquanto estava nisto, via ruas cheias de pedras de fogo com grande dano de cidades. Viste? Retiremo-nos, minha filha, retiremo-nos. E assim nos retiramos na minha cama e desapareceu. Depois de outros dias, rogando-lhe que se acalmasse, pelos tantos flagelos que se ouvem, me disse: Minha filha, tratam-me como um cão, e eu os farei matar-se entre eles como cães. Ó Deus, que espanto! Apresse-se, ó Senhor, apresse-se. Capítulo 28. 6 de outubro de 1911. Jesus se esconde para poder castigar. Com Jesus, a alma pode tudo, sem ele, não pode nada. Estava pensando para mim mesma: como é possível que Jesus bendito, para castigar os povos, deva privar-me de sua amável presença? Gostaria de ver, se não é que vai a outras almas para fazer-se ver.
Creio que sejam desculpas, ou que há em mim alguma coisa que o impeça de vir. E Jesus, fazendo-se apenas ver, me disse: Minha filha, é verdade que pelos castigos não venho frequentemente, e ainda admitindo que vá a alguma outra alma, isto não diz nada, porque a todo está o estado ao qual chegaram as almas com minha graça. Por exemplo, se eu fosse a uma alma principiante, ou bem que não tenha chegado a mim, ou bem que não tenha chegado à posse de mim, como se fosse todo seu, pouco ou nada me faria. Não teria aquele atrevimento, aquela confiança de desarmar-me, de atar-me como lhe agrada. Estas estão diante de mim todas tímidas, e com razão, porque não entraram em mim como donas para poder dispor como queiram. Em troca, a alma, quando chegou a possuir-me, é atrevida, confiante, conhece todos os segredos divinos e pode me dizer, e com razão: se for meu, quero fazer o que quero. Eis porque, para poder agir, me escondo, porque sofreriam muito ao unir-se a mim para punir, ou então me impediriam. Eis, minha filha, a necessidade de que não me manifeste. De outra maneira, quero ouvi-lo de ti mesma. O que me farias? Quanto não te oporias? E eu, certo, Senhor, deveria comportar-me em tudo como se me ensinaste, amar as criaturas como as tuas imagens e como tu mesmo. Se tu tivesse Se eu te tivesse visto como antes, jamais poderia permitir a guerra na Itália. Você se esconde e eu permaneço nada e puro nada. Contigo posso tudo, sem ti não posso nada. E Jesus, você viu? Você mesma diz. Então, vindo a você a guerra, se reduziria a um jogo, enquanto minha vontade é que leve tristes e graves consequências. Por isso, te repito o meu refrão: ânimo, fica em paz, seja fiel, não te comportes como menina que a cada coisa faz birra, senão como heroína. Não te deixo verdadeiramente, senão que me estarei escondido no teu coração, e tu continuarás a viver do meu querer. E se não fizermos assim, os povos chegarão a tais excessos que dará terror e espanto. Capítulo 29. 8 de outubro de 1911. Ameaça invadir a Itália por estrangeiros. Continuando meu estado habitual, mal vi o meu adorável Jesus, mas tão aflito que poderia fazer chorar as pedras. Fazia-me ver cidades sitiadas, como se gente estrangeira quisesse invadir a Itália. Todos emitiam um grito de dor e espanto. Quem se escondia? E Jesus, todo aflito, me disse: Minha filha, que tristes tempos. Pobre Itália, ela mesma vai se preparando o desembarque para perecer. Muito lhe dei, a favoreci mais que todas as outras nações, e em correspondência me deu mais amarguras. E eu queria pedir-lhe que se apressasse derramando em mim suas amarguras, mas desapareceu. Capítulo 30. 10 de outubro de 1911. Jesus a atrai a fazer seu querer. Sinto-me morrer pela dor e vou repetindo frequentemente o meu refrão: pobres irmãos meus, pobres irmãos meus. Jesus aumentou minha dor fazendo-me ver a tragédia da guerra. Quanto sangue parecia que se derramava e se derramaria. Jesus parecia inexorável e dizia: não posso mais. Quero terminar com isto. Tu farás o meu querer, não é verdade? Certo, como tu quiseres. Mas posso esquecer que são teus filhos saídos de tuas mesmas mãos? E Jesus: mas estes filhos fazem-me sofrer muito. E não só querem matar o seu próprio pai, mas querem tornar-se homicidas deles mesmos. Se você soubesse o quanto me fazem sofrer, você estaria comigo.
E enquanto dizia isto, parecia que me amarrava as mãos e me apertava consigo, e me sentia tão transformada em seu querer que perdia a força de lhe fazer violência e acrescentou: assim está bem, toda em minha vontade. Eu, vendo minha inabilidade e ao mesmo tempo a tragédia, rompi em pranto e dizia: meu Jesus, como farão? Não há meios para salvá-los. Salve ao menos suas almas. Quem poderá resistir? Ao menos leve-me primeiro. E Jesus, você viu? Se você continuar chorando, eu vou embora e te deixo sozinha. Você também quer me afligir. Eu salvarei a todos aqueles que estão dispostos, por isso não chore. Se direi, te direi suas almas, fique contente. Te darei suas almas, fique contente. Talvez eu não possa levá-la mais para o céu, e será por isso que você está tão aflita? Tu sabes por que não te levo? E como eu continuava a chorar, Jesus fingia que se retirava, e eu tive que gritar alto e dizer: Jesus, não me deixes, que não choro mais. Capítulo 31. 11 de outubro de 1911. O verdadeiro amor está na união dos quereres. Jesus não sabe negar nada a quem o ama. Continua meu sempre amável Jesus vindo por pouco tempo, mas sempre com o refrão de fazer que aconteçam tragédias, e não só isso, mas de fazer invadir a Itália por pessoas estrangeiras. Se isto acontecer, grandes haverá para a Itália. Então dizia Jesus: a guerra, as guerras, os terremotos, as cidades destruídas, e agora queres acrescentar também isto? Queres adentrar-te demasiado, mas quem poderá resistir? E Jesus dizia: ah, minha filha, é necessário, é necessário. Tu não compreendes bem que excessos chegou ao homem, e de todas as classes, sacerdotes, religiosos, quem os purgará? Não é bom servir-me de estrangeiros para purificar todas as coisas e fazê-los baixar a cabeça arrogante e soberba? E eu: não o podes fazer, pelo menos isso de fazer vir os estrangeiros. Vencer-te-ei com o meu amor, mas que digo, antes com o teu amor. Não disseste tu mesmo que não sabes negar nada a quem te ama? E Jesus: queres vencer-me? Parece que me queres combater, mas não sabes que o verdadeiro amor está na união dos quereres? E eu, me animando mais, disse: certo, em tudo unida com o teu querer, mas não nisto. Aqui entra o dano aos outros. Combateremos, mas não vencerás. E Jesus: bravo, bravo, queres combater comigo? E eu: melhor lutar contigo do que com qualquer outro, porque tu só és bom, o santo, o amável, que tomas cuidado de teus filhos. E Jesus: vem um pouco junto comigo, vamos ver. E eu: não quero ir, não me queres dar nada do que fazer. Mas depois fomos embora, e quem pode dizer os males que se viam e as razões pelas quais Jesus quer quase destruir-nos? São tantos que não sei por onde começar, por isso é melhor pôr ponto. Capítulo 32. 12 de outubro de 1911. Ele fala dos castigos. Continua a fazer-se ver por instantes, mas em atitude de atrair tanto meu querer para ele, que me sentia quase como se eu quisesse os castigos. Que pena! Parece que me fez sofrer um pouco, dizendo-me: as coisas serão graves. Este teu pequeno sofrer serve para te contentar e para manter a minha palavra de perdoar em parte. E eu: obrigado, Jesus, mas não estou contente. Espero vencer-te e acalmar-te, porque pelas notícias que se ouvem da guerra, parece que a Itália vence. Assim, vencendo a Itália, não se chegará jamais a esse ponto de que os estrangeiros possam invadi-la. E Jesus: ah, minha filha, como se enganam. Permitirei que os primeiros triunfos os seguem.
e o inimigo tramará a sua derrota. As coisas não se resolvem ainda. Os triunfos que dizem são sem combater, por isso, sem segurança. E eu, viu Jesus, alegra-me, acalma-te. E ele, minha filha, que ousadia do ser humano querer combater Jesus. Capítulo 33, 14 de outubro de 1911. O todo está no amor. Como é escasso o número daqueles que fundem a sua vida toda no amor. Meu sempre amável Jesus se fazia ver como querendo dormir dentro de mim. E eu, distraindo-o, lhe disse: Jesus, que fazes? Não é tempo de dormir. Os tempos são tristes e é preciso muita vigília. Ou o quê? Queres fazer acontecer alguma outra coisa grave? E Jesus: deixa-me dormir, porque sinto necessidade disso. E tu repousa junto comigo. E eu: não, Senhor, tu sofres muito, e te é necessário o repouso, eu não. E ele: então eu durmo e você detém o peso do mundo, para ver se o faz. E eu disse: certamente que por mim não o farei, mas juntamente contigo. O amor não é para ti mais do que o repouso? Eu quero te amar muito, 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 mas com o seu amor, para poder te dar o amor de todos. Com o amor te aliviarei toda dor, te farei esquecer todos os desgostos, suprirei a tudo o que as criaturas deveriam fazer. Não é verdade, ó Jesus? E ele: é verdade o que tu dizes, mas o amor também é justo. Ó, quão escasso é o número daqueles que fundem toda a sua vida no amor. Te recomendo, minha filha, faz conhecer a todos aqueles que possas que o todo está no amor, a necessidade do amor, e que tudo o que não é amor, ainda que sejam coisas santas, em lugar de fazê-los caminhar para frente, as fazem ir para trás. Sua missão seja ensinar a verdadeira vida de amor, que é onde está todo o belo das criaturas e tudo o mais belo que me podem dar. E eu, quanto é preciso para fazê-los compreender isso? A alguns parece estranho que o tudo esteja no amor, e que, amando, o amor assume o compromisso de fazê-las semelhantes a ti, que és todo o amor. Mas farei tudo o que puder. Nisso via Jesus, que queria retirar-se, e eu: não me deixes, agora que estamos falando de amor, queres retirar-te? O amor te agrada tanto, mas depois de um pouco, ele desapareceu. Acrescento que no dia 11 tinha dito a Jesus: ou me terás na cruz, ou te terei na cruz. E como Jesus me tinha feito ver que ele levava um caixão todo preto sobre as costas, ele, todo curvado debaixo daquele caixão, me disse: este caixão é a Itália, não aguento mais carregá-lo. Sinto-me esmagado sob o seu peso. E parecia que, levantando-se o caixão, cambaleava e a Itália recebia uma terrível sacudida. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.